Vamos fazer a leitura então, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante a um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste o oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam o servo de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-se e se deitou com ela. Teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos, de que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra nesta manhã. Deus amado, Deus santo,
Nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados e pela Tua tão grande misericórdia, graça, bondade que tem se manifestado para conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós te suplicamos. Abre esse texto para nós pela iluminação do Teu Espírito Santo e aplica, Senhor, nas nossas vidas. Nós rogamos no nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos então prosseguir estas nossas exposições destes 2 capítulos de 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Samuel. Vocês lembram bem que eu estou fazendo esse estudo com vocês com uma espécie de introdução, pano de fundo, né? Para que nós possamos entender a grande doutrina bíblica, que tem o título de calvinista, mas é bíblica, a respeito da situação do homem e a respeito da graça de Deus. Nós estamos estudando, dentro do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, os 5 pontos do calvinismo. Aliás, os 5 pontos das igrejas batistas reformadas. Dentro destes 5 pontos está o segundo ponto. Nós estudamos reformada já. Então está o segundo ponto, que são os 5 pontos do calvinismo. Né? Então, calvinista, nós nos dizemos calvinistas, quer dizer, nós acreditamos na depravação total do homem, que a queda afetou tanto o homem que ele não pode fazer um movimento em direção a Deus. E ele ama o pecado, ele está preso, amarrado pelo pecado, está morto espiritualmente. Nós também acreditamos na eleição incondicional, que a eleição não é baseada na presciência da fé ou em obras, que a eleição não depende de nada do ser humano, mas é uma escolha livre e soberana de Deus, sem condição nenhuma da parte do homem, porque todos estão mortos em delitos e pecados. Nós também acreditamos que a expiação é limitada, que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele veio para salvar um número específico de eleitos que está já na mente, no decreto de Deus. Então Jesus Cristo não morreu por todos, mas Jesus morreu pelos eleitos. A expiação não é ilimitada, não é por todas as pessoas, mas é limitada, é para os eleitos de Deus. Também nós acreditamos na graça irresistível, que o Espírito Santo ele operará a regeneração na vida dos eleitos de tal maneira que eles poderão crer e se arrepender dos seus pecados. E acreditamos também na perseverança dos santos, que Deus vai pela graça completar o que ele começou na regeneração, que aqueles que são salvos não se perdem, mas que vão continuar até o final da caminhada, até chegar no céu. Não é fácil, o caminho é difícil, mas Deus dará graça para que eles prossigam até o final. Então esses são os pontos do calvinismo, meus irmãos. Então, por isso que eu estou estudando esse caso de Davi. Por quê? Porque essa história de Davi é uma história que mostra a queda de um dos grandes homens da história, como nós já estudamos, da história da redenção, Davi, um homem que fez parte de uma das alianças importantes dentro do plano da redenção, um homem escolhido por Deus para que através dele Cristo viesse, como nós vamos até ver no final dessa mensagem, se Deus quiser, a questão da genealogia de Cristo lá no livro de Mateus. E um homem, então, tão importante, mas um homem que cometeu um crime bárbaro como esse, um pecado grave desse. Nós vimos na semana retrasada, quando nós começamos a estudar o capítulo 11 de 2 Samuel, como Davi foi pecando, foi cedendo ao pecado. E eu alertei os irmãos a respeito da gravidade do pecado, só que ele não começa com uma coisa muito grave aos nossos olhos. Ele parece até inocente. Começou com a sua ociosidade, ele não ter ido para a guerra. Depois ele olhou uma mulher tomando banho, cobiçou. Depois teve curiosidade de saber quem era a mulher. Depois mandou chamar a mulher e finalmente cometeu o ato de adultério, né? A mulher era casada com Urias, como nós já estudamos, um homem muito digno. Então Davi pecou e não parou aí.
cometeu adultério, daí a mulher ficou grávida, e aí então ele teve um grande problema, tentou fazer com que o marido ficasse com a mulher, mas o marido era muito digno, justo, não queria deixar a guerra, ele estava na guerra, Davi mandou chamá-lo, mas ele queria voltar para a guerra, até então que Davi cometeu o crime bárbaro de assassinar aquele homem, fazendo com que aquele homem ficasse no lugar mais perigoso da guerra. E Urias morreu. Daí nós vimos que então nós vimos que o pecado ele foi aumentando cada vez mais em coisas cada vez mais graves, e ao mesmo tempo que ele foi se tornando cada vez mais grave, ele foi insensibilizando a consciência de Davi, porque é isso que acontece. Você, por exemplo, irmãos, você vê uma pessoa hoje, por exemplo, um grande ladrão, que já roubou muito, esses políticos que estão por aí roubando, matando, porque o roubo sempre vem associado com crimes de assassinato. É muito difícil um grande corrupto não ter mandado matar alguém já, né? Então sempre está associado com corrupção, assassinato. Quando você vê um grande criminoso como esse, um homem muito perverso e mau, você não imagina que ele começou assim, que ele já nasceu assim, né? Quer dizer, ele nasceu já com todo aquele potencial, que já nasceu com a natureza corrompida. Mas os atos deles, o primeiro ato dele não foi esse. Ele começou às vezes roubando um palitinho no supermercado. Ele começou fazendo algum atozinho bem insignificante, e aquilo vai crescer até isso aí. Então o pecado ele tem essa característica de que ele começa com uma coisa pequenininha e ele vai crescendo cada vez mais. E ao mesmo tempo que ele vai crescendo, ele vai também sensibilizando a consciência. Quer dizer, eu faço uma coisa errada hoje, minha consciência dói um pouquinho, mas aí eu apazigo a consciência. Amanhã eu faço uma coisa pior e a minha consciência já está mais enfraquecida. E cada vez eu vou fazendo coisas piores e cada vez mais a minha consciência fraca está, e daqui a pouco eu estou em paz comigo mesmo. Então Davi tomou a mulher, ficou com a mulher e ficou em paz com a sua consciência, não é? Mas o final do capítulo 11 termina dizendo que o Senhor não se agradou daquilo. E eu disse para os irmãos que o final do capítulo 11 está conectado com o início do capítulo 12. Porque o final do capítulo 11 diz: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Mas o capítulo 12 diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Então, Deus viu aquilo e reagiu. Deus viu e Davi ficou muito tranquilo, mas Deus não se agradou. Eu encerrei dizendo a semana retrasada que você pode ter paz de consciência no seu pecado, você pode ter a sua consciência cauterizada, mas isso não muda a santidade de Deus. Que Deus continua olhando para aquilo e continua vendo aquilo como um pecado terrível, como um pecado ofensivo a Ele e a sua santidade. Nós vamos ver também, se Deus quiser, semana que vem já é Santa Ceia, né? Santa Ceia já, né? Então nós não vamos ver ainda o Salmo 51, mas na outra semana vamos estudar o Salmo 51 e Davi vai declarar ali claramente que pequei contra ti, porque todo pecado é feito contra Deus. Então Davi peca contra Deus e aí o Senhor manda o seu profeta. Destaquei para os irmãos essa figura importantíssima de Natã nessa história, um homem corajoso, um homem que enfrentou Davi, um assassino muito esperto, um estrategista de guerra, e um rei poderoso. Então Natã não olhou para nada disso, mas foi e enfrentou a Davi a mando do Senhor e contou para Davi uma história que fez com que Davi olhasse o seu pecado no outro, para que ele observasse que o que ele acusava no outro estava nele. Porque nós temos a tendência de o que nós cometemos no outro nós achamos errado, mas para nós queremos desculpar, nós queremos apaziguar nossa consciência. Então o que Natã fez? Natã tomou aquele pecado e contou uma parábola, uma história, e falou então da ovelhinha que do homem pobre tinha, e o homem rico tinha muitas ovelhas e gado, mas quando chegou um visitante para o homem rico, ele roubou aquela ovelhinha do homem pobre e matou, sacrificou a ovelhinha para dar de comer ao seu visitante. E aquela ovelhinha era tão importante para o homem pobre, ele criava como uma filha, né? Comia, bebia do seu copo, comia do seu prato, comia do seu bocado. E aí Davi se enfureceu e se encheu de justiça, uma justiça válida, porque aquilo foi uma coisa horrível da parábola que Natã contou, e disse: esse homem deve morrer e esse homem deve pagar 4 vezes mais, porque não se compadeceu. Aí então Natã olhou para ele
e disse: este homem és tu, Davi. Naquele momento, Natã mostrou para ele que aquele pecado que ele acusava no outro era nele real e muito pior nele, porque ele não tinha matado uma ovelhinha, ele tinha matado um homem. Porque ele não tinha roubado uma ovelhinha, ele tinha roubado a esposa de um homem. E Natã então acusa em nome do Senhor, e ele começa a dizer aquela grande palavra, expressão do Antigo Testamento que diz: assim diz o Senhor, e acusa Davi, e mostra o pecado de Davi, e mostra a natureza, o que era o pecado de Davi. Davi tinha pecado contra Deus, tinha desonrado a Deus, e tinha pecado contra o próximo, tinha matado Urias. Natã então fala da consequência daquele pecado que viria da família de Davi, pecados e abominações sexuais, mas também assassinatos. O sangue correria na família de Davi e os crimes sexuais também aconteceriam na família de Davi. Isso nós vamos ver logo no capítulo 13 com Aminon, que comete o incesto com uma outra filha de Davi. O Aminon era filho de Davi e ele tem relações sexuais, estupra a sua irmã, sua meia-irmã. Depois nós vamos ver Absalão fazendo uma orgia sexual quando ele toma o poder, né? Ele faz uma orgia sexual diante de todo Israel com as concubinas de Davi. Então tudo aquilo que Deus disse que ia chegar na casa de Davi, chegou. E nós vemos a violência. Nós observamos que depois do incesto de Davi, de Aminon, Davi se torna um pai negligente, não trata do assunto. Aquilo desperta a raiva em Absalão, e Absalão mata seu irmão, e depois tenta matar o próprio pai, porque aquela raiva vai crescendo, né? E finalmente, meus irmãos, nós temos aí Salomão também, já depois, matando o seu outro irmão. Então, sangue iria correr na família de Davi, orgias sexuais, por causa daquele pecado. Então, uma coisa que começou com uma simples ociosidade, vejam no que acabou. Não brinque com o pecado. Eu quero deixar esse alerta aos irmãos, mas é um alerta seríssimo. Por que isso acontece? Não brinque com o pecado. O pecado vai te achar. O pecado vai pagar o preço dele, o salário dele. E o salário dele qual é? A morte. O apóstolo Paulo vai falar: o salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. Mas essa história também vai mostrar a graça de Deus. E a partir de hoje, se acabasse aqui, seria muito triste. Mas lembre, irmãos, que o Evangelho quer. O Evangelho é boa notícia, o Evangelho é boa nova. O Evangelho ele é aquele que desmascara o nosso pecado, mostra a feiura, a imundície e a consequência do nosso pecado, mas mostra o Salvador, Cristo Jesus, a graça de Deus. Eu procurei mostrar para os irmãos que se não fosse a graça de Deus, ninguém seria salvo, porque Davi, que não era qualquer homem, pecou dessa maneira. E que na verdade todos nós já temos esse potencial, tanto de adultério como de assassinato no nosso coração. Nós no coração já somos assassinos, por natureza, eu falo sem a obra da graça de Deus, mas por natureza nós somos adúlteros e assassinos. O Senhor Jesus vai ensinar isso no Novo Testamento, no Sermão da Montanha. Ele vai dizer: se tu olhar com uma mulher, tu já adulteraste. Ele vai dizer: se tu já ofendeste o teu irmão, tu já cometeste esse crime de assassinato, já és digno de inferno. Então essa maldade já está no nosso coração, meus irmãos. Então, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a operação de Deus nas nossas vidas, ninguém seria salvo. Mas eu quero mostrar hoje, começar a falar do arrependimento e da reação de Davi depois de Deus ter mandado o profeta Natã. Nós concluímos então o capítulo 11 falando da falsa paz de Davi, que Davi estava numa paz do pecado, que Davi estava muito tranquilo. Daí nós começamos o capítulo 12 vendo que Deus manda Natã falar com Davi, e ele traz a sua palavra, a palavra de Deus a Davi. E eu mostrei também na semana passada que a característica da palavra é aquilo que está no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não existe nada, absolutamente nada, que possa nos iluminar como a palavra de Deus. Da importância de você estar lendo a Bíblia todos os dias, da importância de você se expor à pregação da palavra todos os domingos e nos demais cultos, daí você meditar na palavra de Deus, porque se não for a palavra de Deus, você não tem luz. Você pode estudar filosofia, ciência, estudar os livros, ter muita experiência, conversar com muitas pessoas, mas se você não estiver se expondo à palavra de Deus, você está em trevas.
Você não está conhecendo a própria situação do seu coração. Mas quanto mais Deus fala, quanto mais a palavra dele se manifesta, mais nós vamos vendo quem nós somos. Mais nós vamos nos arrependendo. Mais nós vamos vendo o nosso pecado. Mais nós vamos abandonando o pecado. Então ouça a palavra. Medite na palavra. E faça como Davi fez agora. Davi poderia ter matado Natã. Davi poderia, irmãos, ter, fechado os olhos, tapado os ouvidos, se enfurecido. Ao longo do meu ministério, eu às vezes conversando com pessoas, já vi muita gente se enfurecer, né? E às vezes não é fácil. A coisa mais difícil, eu acredito, para um pastor é quando ele tem que... Um pastor, enfim, qualquer pessoa, né? Mas eu estou falando, pastor faz parte do ministério. É quando você tem que confrontar uma pessoa por causa do pecado. É difícil, irmãos. Inclusive é difícil na pregação também, né? É por isso que muita gente não fala de pecado na pregação, porque é uma coisa que ofende as pessoas. Mas é mais difícil ainda quando você tem que chegar pessoalmente e tem que dizer para a pessoa que ela está errada, que ela está em pecado. E ao longo dos anos, eu já vi pessoas enfurecidas, né? Já vi pessoas que ouvem, que olham para você, que parece que concordam, mas são cínicas. São pessoas sonsas, né? São pessoas que fazem de conta que estão te entendendo e concordando, mas quando elas viram as costas, elas jogam para lá. Não faça isso. Não fique enfurecido quando a palavra de Deus, ou quando um conselheiro vier e trazer para você uma palavra que você percebe que não é dele. É a Escritura. É a lei de Deus, mostrando que você está pecando. Não fique arrogantemente aborrecido, porque isso é arrogância. Quando eu não me submeto à palavra de Deus e eu fico com raiva de quem vem dizer que eu estou errado. Não seja arrogante. E não seja indiferente. Não faça pouco caso da palavra de Deus. Essas duas atitudes, tanto a arrogância como a indiferença, são mortais. Porque se a palavra de Deus me ilumina e eu trato a palavra de Deus com arrogância, é como se eu soubesse mais que Deus, e eu desprezo a luz de Deus, sabe o que me será dado, irmãos? Pegue Romanos capítulo 1, aqueles que desprezam a palavra de Deus, o que lhes é dado? Escuridão. Quem não aproveita a luz que tem, até a luz que tem lhe será o quê? Tirada. Não faça isso. Se você não der valor à palavra de Deus, você vai se endurecer, você vai se afundar mais no pecado e você vai ficar mais insensível do que já está com relação ao seu pecado. Também não se torne indiferente, também não trate a palavra com pouco caso, porque que blasfêmia é tratar Deus como se Deus não fosse nada e como se a palavra de Deus não fosse verdadeira. Ouça, faça como Davi. Observe, irmãos, no versículo 12 e 13, só para a gente fazer a conexão entre a palavra de Natã, a palavra de Deus, e a reação de Davi. Versículo 12 e 13 está escrito assim: porque tu o fizestes em oculto, mas eu perante todo Israel farei isto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E aqui está o verso 13, que é um verso fundamental para essa história, que mostra a obra de Deus, que mostra a graça de Deus na vida de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei. Ele reconhece o pecado. A primeira coisa é isso, é reconhecimento. Pequei. Ele não tenta se desculpar, ele não tenta dizer: mas a mulher era muito atraente. Ele não tenta dizer: eu não pude resistir, eu sou homem. Ele não tenta dizer assim: olha,
ela ficou grávida. E Urias está lá, o marido. Eu matei Urias, o que você queria que eu fizesse? Foi a única opção. Eu não poderia resolver aquilo de outro jeito. Então eu tive que fazer aquilo. Ele não deu desculpas, meus irmãos, mas ele simplesmente reconheceu o seu pecado. Pequei. E há um detalhe aqui que me faz lembrar 1 João. Que João diz na sua cartinha: se confessarmos os nossos pecados, aí Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira atitude, e aqui, irmãos, na verdade nós estamos estudando o arrependimento de Davi. Eu não vou falar tanto hoje do arrependimento em si, mas eu vou começar a falar um pouco, vamos estudar mais lá no Salmo 51. Mas esse arrependimento de Davi mostra a natureza, o que é o verdadeiro arrependimento. E a característica do verdadeiro arrependimento é que há um reconhecimento do pecado. Não há uma tentativa de justificar ou de desculpar o pecado. Porque, irmãos, a pessoa vê que pecou. Porque até o momento que ela está pecando, o pecado ele é anestesiante. Você vai extrair um dente, aí o dentista põe lá uma anestesia, você não sente nada. Você já viu de gente que vai extrair dente, aí fica na anestesia, ele fica mordendo o beiço, porque anestesia tudo, né? E ele morde o beiço, depois passa a anestesia, ele está todo ferido, né? Porque ele não estava sentindo, mordeu. É isso o pecado. Ele está se ferindo, ele está se comendo, ele está se destruindo, o sangue está saindo, mas ele não está sentindo nada, sabe? Aí vem a palavra de Deus e mostra, ilumina a vida dele, e ele vê que ele está todo ferido, imundo, ele vê a gravidade do pecado, aí ele só pode dizer uma coisa: é verdade, eu pequei. Como dizia um professor meu lá no seminário, ele dizia assim: esse texto, se confessarmos nossos pecados, é simplesmente você dizer que Deus está certo. Porque você confessa aquilo que Deus está dizendo. Deus está dizendo: você pecou. Você pecou contra mim. Você, Davi, pecou contra mim. Você blasfemou o meu nome. Você pecou. Então, você pecou contra Urias. E Davi diz: é verdade. Davi cai no terror da realidade da sua situação. Eu pequei. Você sabe, hoje, irmãos, hoje a gente vê na igreja muito oba-oba, muita festa, muito pula-pula, muita palma, muito dança para cá, dança para lá, choro de emoção, porque que alegria que eu estou sentindo, que paz. A gente não vê mais quebrantamento, como se via antigamente nos movimentos evangélicos, sabe? A gente não vê mais as pessoas chorarem pelos seus pecados, é uma indiferença. Fica todo mundo assim: que coisa, eu já sei disso, e pronto. Cadê o quebrantamento, irmãos? Por que nós não choramos mais hoje em dia pelos nossos pecados? Por que as igrejas, você não vê mais as pessoas chorarem por causa do pecado? Por que isso é tão incomum entre nós? Porque nós nunca nem vimos isso. Sabe por quê? Porque nós perdemos a visão da glória de Deus, da santidade de Deus e da imundície do nosso pecado. Porque nós não temos dado como deveríamos valor à sua palavra. Nós temos sido orgulhosos e indiferentes. Nós temos dito: eu sei disso, eu já sei disso, mas eu estou muito bem. Ou nós temos tratado com pouco caso, e porque nós já ouvimos tantas vezes essas coisas, nós ficamos apaziguados com a nossa consciência, tranquilos. Irmãos, cadê? Você tem sentido a dor pelos seus pecados? Você tem pecado contra Deus. Todos nós sentimos a dor pelos nossos pecados, sentimos tristeza por eles,
Sentimos a gravidade deles ou estamos tratando com indiferença? Semana que vem nós vamos participar da ceia do Senhor. É um momento de lembrança, mas não deve ser só na ceia. Você tem sentido a dor? Quando você peca, você sabe que tem pecado em algumas coisas, Deus tem mostrado para você. Você tem levado a sério isso? Você reconhece diante de Deus a gravidade do seu pecado, a realidade que você tem pecado? Você trata isso com indiferença? Irmãos, a genuína conversão, o genuíno arrependimento, a genuína obra da graça começa quando o homem ele vê o seu pecado e ele diz: pequei. Mas em segundo lugar, ele não diz só que ele pecou. Essa frase de Davi, ela é tão curtinha, mas ela é tão profunda, porque aqui encerra a realidade do pecado, mas também o que o pecado é, ou contra quem o pecado é. Porque Davi diz não somente que pecou, mas os irmãos observem aí no verso 13 que ele diz: pequei contra, né, o Senhor. E essa vai ser a ênfase de Davi o tempo todo nesse arrependimento dele. E essa vai ser a repetição, essa ênfase vai se repetir no Salmo 51, quando ele diz: pequei contra o Senhor. Irmãos, essa é a gravidade do pecado. Não importa qual seja o pecado, não importa se você acha o pecado normal, não importa que se aos seus olhos ele é grave ou não, mas a gravidade dele está nisso. Ele é contra Deus. Davi matou Urias, Davi roubou a mulher daquele homem, matou o homem, mas não foi só isso não. Isso ainda é pouco perto do que significa. Sabe o que significa? Que aquilo tinha sido feito contra Deus. E é isso que torna o pecado grave. Deus é o Senhor, irmãos, que está movendo aquele coqueiro ali. É Ele que está mexendo o coqueiro. É Ele que controla o vento. É Ele que está te dando vida agora, que você está aí vivo, te dando respiração. É Ele que fez você abrir os olhos de manhã, você está vivo, você não morreu na noite. É Ele que vai te sustentar durante todo esse dia. É Ele que vai te sustentar nesta semana toda, se Ele quiser. Ele é soberano. Ele é o Senhor. E quando você peca e quando eu peco, nós estamos dizendo: Deus não é Deus. Deus não é Senhor. Cada pecado é isso. Cada pecado é dizer: Deus não é Deus. Eu desafio a Deus. Eu nego a Deus. Eu rejeito a Ele. Cada pecado está expresso lá no Salmo 2. É uma rebelião deliberada, positiva, contra o Rei, contra o Senhor Jesus Cristo, contra o ungido do Senhor. Será que nós vemos a realidade desse pecado? Ou nós achamos o pecado, vemos como uma sociedade contemporânea insensível, com a consciência morta, defendendo coisas horríveis como aborto, como homossexualidade? Mas nós vemos essas coisas na igreja, meus irmãos. Nós vemos uma igreja indiferente, nós vemos uma igreja apática diante do pecado, dizendo que está tudo bem. Vamos abrir os nossos olhos. Nós somos reformados, e somos reformados mesmo, se não somos só, como eu usava uma expressão na minha infância, de meia tigela, né? Mas se somos de verdade, vamos abrir os olhos. Nós sentimos a gravidade do pecado por causa disso, porque Deus é Deus que está ofendido. Não é o pastor, não é um irmão do lado, não é um pai, não é a mãe, é Deus. E se nós amamos a Deus, irmãos, isso é terrível, porque Davi era de Deus. É incrível, né? Que Davi era de Deus. Davi amava a Deus, mas aí o pecado dele fez com que ele caísse tanto. E ele diz então: eu pequei contra Deus. Ah, irmãos, que nós tenhamos essa percepção, que nós tenhamos essa sensibilidade. Aí Davi falou, Natã falou a palavra do Senhor. Natã era representante de Deus o tempo todo. Então Natã falou, disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E aqui está a soberania de Deus.
Ouçam o que eu vou dizer. Deus perdoa a quem quer. Deus tem a obrigação de me perdoar? Nenhuma. Nenhuma. Deus não perdoou a Saul. Quando Saul ofereceu aqueles sacrifícios, lembra? Que Samuel foi repreendê-lo. Deus não perdoou a Saul. Deus perdoa quem quer, e a graça de Deus Ele dá a quem quer. O arrependimento de Saul também não foi verdadeiro, mas o arrependimento de Davi foi verdadeiro. E tudo é obra de quem? Da graça. Da graça de Deus. É obra de Deus. É obra do Senhor. Meus irmãos, e Deus disse: o Senhor te perdoa. Esse arrependimento, na verdade, era verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é isso: é reconhecer o pecado, não tentar se desculpar e reconhecer que o pecado é grave porque ele é feito contra Deus. E isso é tudo obra da graça, e faz com que o homem veja a sua imundície, peça misericórdia, confesse diante de Deus, e Deus então perdoa, por graça, perdoa. Não morrerás, porque o perdão significa isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Junto com o perdão vem a vida, junto com o perdão vem a restauração. E isso tudo é obra da graça. Vocês diriam com certeza, se um homem hoje, eu disse para vocês na primeira mensagem, se um homem hoje fizesse isso, roubasse a mulher do próximo, matasse o próximo, e fizesse tudo isso, e fosse para o tribunal, todo mundo ia clamar, ia dizer culpado, condenado, condena esse homem, né? Mas na verdade esse homem somos todos nós, porque todos nós somos culpados de crimes no nosso coração. A maioria não vai colocar isso na prática, mas deseja isso. Uma vez eu vi um moço dizer assim, só para ilustrar isso que eu estou falando. Ele falava do patrão dele, que o patrão dele ia viajar. Meu patrão vai viajar tal dia. Aí eu falei assim para ele: é mesmo? Vai viajar? Aí ele falou assim para mim: tomara que o avião caia. Ele nunca matou o patrão. Ele nunca nem ofendeu o patrão, porque não podia. Mas ele é assassino no coração. Esses desejos de morte, essas coisas que estão dentro de todos nós, irmãos, de uma forma ou de outra, o pecado já está lá. E todos nós merecemos a condenação. Quando você aponta o dedo para o outro, lembre que você, em primeiro lugar, tem que apontar para você mesmo. Jesus Cristo falou, no caso daquela mulher adúltera, né? Quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Aí depois todos foram embora, dos mais velhos aos mais jovens. Aí ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus chegou para a mulher e disse assim: cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum? Nenhum te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A graça de Deus não é uma graça barata, não é uma graça no pecado, é uma graça que vem, dá o perdão e dá o senso do pecado, dá arrependimento, perdão e libertação. Se não fosse a graça, quem estaria aqui? Quem de nós seria crente verdadeiro? Quem de nós estaria realmente arrependido? Ninguém. Por isso que um pastor pode pregar a vida toda, como já aconteceu com alguns grandes profetas ou homens de Deus durante a história. Pode pregar, e a pregação verdadeira, mas pouquinho a gente se converte. Sabe? Por quê? Porque não é dele que vem a conversão, é do Senhor. É a graça do Senhor. Somos todos, sem a graça somos todos defuntos, e só Jesus, só a graça, só o Espírito para nos ressuscitar. Mas irmãos, eu quero ir para o final da história, porque a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte para nós. No versículo 13, vamos ler. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa.
Esse versículo 14 reforça a gravidade do pecado, que o pecado é uma afronta ao nome e à glória de Deus. E Davi, numa posição que ele estava, ele envergonhou o nome do Senhor, diante dos inimigos do Senhor, por aquele grave pecado. Então, o pecado sempre é uma afronta à glória de Deus. E Natan foi para sua casa. Davi estava quebrantado, humilhado. Mas o Senhor disse que aquela criança não ia vingar. Ela ia morrer como manifestação da retribuição de Deus pelo pecado de Davi. Aquela criança Deus ia levar para si. O que fez Davi então? Aliás, primeiro, o que fez o Senhor? Cumpriu a sua palavra. No versículo 15, já seguindo a outra parte do versículo, no outro parágrafo, diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. A criança ficou muito doente, extremamente doente. Davi estava quebrantado, Davi estava arrependido, Davi estava humilhado. E Davi então viu seu filhinho adoecer gravemente, mas ele lembrou que Deus é um Deus de misericórdia. Ele lembrou que Deus é bom. Ele lembrou que Deus é um Deus que ouve a oração, que atende a oração, porque Ele é bondoso, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Ele lembrou que o Senhor está com o humilhado. Então ele disse: eu vou pedir pelo meu filho. Eu vou clamar pelo meu filho. Davi estava se submetendo a Deus. E conhecendo Deus, ele então foi e se humilhou a Ele. E pensando, quem sabe o Senhor não mata meu filho. Quem sabe o Senhor não atende a minha oração, não ouve o meu clamor. Verso 16 então diz que buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Irmãos, ele passou 7 dias assim, humilhado, em jejum, em clamor, em humilhação diante de Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia do seu filhinho. Davi estava humilhado diante de Deus, quebrantado diante de Deus. Davi baixou a cabeça. Se submeteu ao senhorio, à bondade, à misericórdia. Mas ouça, em todo o tempo, no coração de Davi estava assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Entendeu? Não é como hoje, né? As pessoas vão orar a Deus dando ordem para Deus, né? Dizendo: ah, Deus eu exijo, a Deus eu determino, a Deus eu não aceito. Mas isso é fruto da falta de conhecimento de quem Deus é hoje em dia. Quer dizer, Deus é tão desconhecido dos ditos evangélicos de hoje, que eles acham que eles podem dar ordem para Deus. É porque não conhecem Deus. Mas Davi sabia quem Deus é. Davi sabia que Deus é o Senhor soberano. Mas, como nós lemos no Salmo... Meu Deus do céu, esqueci qual foi o Salmo. Você lembra? Fugiu da minha memória agora. Sim, nós lemos no início. 138. Está aqui, vou ler. Não precisa abrir não, mas eu vou ler. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é céus, contudo, atenta para os humildes. Entendeu? Os soberbos eles conhecem de longe. Ah, irmão, Davi sabia disso. Davi sabia que o Senhor, Ele está acima de tudo. Mas Ele olha, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Quem sabe o Senhor não salva meu filho? Quem sabe? Quem sabe?
O que eu quero mostrar para vocês é que depois do pecado de Davi, Davi ficou quebrantado, humilhado, e essa humilhação o colocou debaixo do Senhor, porque é essa característica. A arrogância, a prepotência, é característica de quem não está arrependido, de quem não está submisso a Deus. Mas a humilhação, a humildade, o quebrantamento é o arrependimento. Quer dizer, se você é uma pessoa arrependida, você é uma pessoa que se submete a Deus. Você é uma pessoa que quando sofre não diz assim, por que Deus? Sabe? Mas porque você sabe que você não merece mesmo nada. E que todas as bênçãos é por causa de Cristo e a graça. Todas as chicotadas que você levar nessa vida, você merece. Deus repreende a quem ama. Então, se o Senhor me dá minha dose de sofrimento nesta vida, você entende. Você lembra de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você se submete a Deus. E Davi estava aqui todo o tempo se submetendo a Deus. E Davi orou e clamou 7 dias, irmãos, de grande angústia, de grande dor, de grande sofrimento, pedindo, clamando, intercedendo pelo seu filhinho. E os servos chegavam, come, traziam comida, tentavam levantar, ele não se levantava e ele ficava ali. Diz o texto. Os anciãos da sua casa chegaram a ele para o levantar da terra, porém não quis, não comeu, não comia nada, não se levantava, estava prostrado diante do Senhor. Humilhação, humilhação, humilhação. O Senhor ouviu a Davi? Não. O Senhor não ouviu, porque o Senhor tinha dito, vou matar teu filho. E o Senhor não ia voltar atrás. Esse será o teu castigo, por causa do teu pecado, porque tu envergonhaste o meu nome. O Senhor nem sempre nos ouve, irmãos. O Senhor é soberano. Ele faz isso porque Ele sabe o que faz e também para o nosso bem. Sabe que isso foi bom para Davi? Foi. Sabe que é bom quando o Senhor não nos ouve? Sim, porque Ele sabe mais que nós. Às vezes nós pensamos, não, Deus tem que nos ouvir sempre, isso é o melhor para mim. Mas Deus diz, não, porque Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele é o Senhor sábio, e nós somos pigmeus, umas formiguinhas no universo. É o que o Senhor vai dizer também para Jó, porque Jó vai questionar Deus, e no final do livro de Jó, onde a gente ainda vai fazer aqui, se Deus quiser um estudo em Jó, e o Senhor vai dizer, onde é que tu estavas quando eu criei o mundo, ainda em Jó? É como quem diz, quem és tu para questionar os decretos do Senhor? E essa questão, irmãos, Deus é soberano e Ele sabe o que faz. A palavra de Deus então vai dizer que no 7º dia morreu a criança. Morreu. E o que os servos iam fazer agora? Eles olhavam para Davi, Davi prostrado. E Davi não comia. E eles tentavam levantar Davi, sabe? E dar força para Davi. Vamos, coma, levante daí. E ele nada, prostrado, humilhado diante de Deus. Agora morre a criança. Eles ficaram, irmãos, diz aquela expressão, nem papos de aranha, né? Né? Eles ficaram numa situação, não sabiam o que fazer. E agora, o que nós fazemos? Se ele, quando a criança estava viva, ele ficou assim, e agora? Como é que a gente vai dizer que ele morreu? Diz o versículo 18, ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Mais se afligirá. E agora? Ele pode fazer uma loucura. Morreu. Mas ele não tinha entendido que a humilhação de Davi não era uma humilhação arrogante, desesperada, mas era uma humilhação humilhada, né? Parece repetir, mas é isso mesmo. Ele estava ali se prostrando, ele estava humilhado, e ele estava dizendo, quem sabe, vou clamar ao Senhor. Era um quem sabe, não era uma afronta a Deus, uma exigência a Deus. Eles não sabiam que Davi estava humilhado, pronto para tudo, o que o Senhor dissesse ele iria aceitar. Eles pensavam que Davi estava
desesperado. Então Davi ouve o cochicho deles. E Davi era muito inteligente, esperto. E aliás, quando nós conhecemos as pessoas, nós percebemos que tem alguma coisa no ar, né? Alguma coisa está acontecendo. Eu vi o cochicho aqui, cochicho ali, e ele pensou, morreu a criança. Então ele perguntou, verso 19 diz, viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos. É morta a criança? Aí eles responderam, podiam negar, morreu. Tinha vindo a resposta de Deus. Davi se humilhou, Davi clamou, Davi pensou, quem sabe o Senhor não salva meu filho? Mas Deus respondeu, não, mata o teu filho. Morreu a criança. Quem tirou a vida da criança? Foi o diabo? O diabo faz todo o mal. Só o diabo. Deus não sabia, ou Deus não foi consultado, o diabo foi lá e matou o filho. Não, Deus matou aquela criança, Deus levou a criança, morreu. Então diz o versículo 20, que a reação de Davi foi totalmente inesperada para os seus servos, para os anciãos, para os seus amigos, para os que amavam Davi. Diz o verso 20, que então Davi se levantou da terra. Ele não se levantava, ele se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, se preparou todinho. Ele estava lá humilhado e não se levantava e não comia, mas agora ele foi, fez tudo, se cuidou, se vestiu e foi para onde? Isso aqui é muito importante, irmãos. Entrou na casa do Senhor e o adorou. Entendeu? Amém, Senhor. Foi feita a tua vontade. Eu te adoro. Tu és Deus. Tu és o Senhor. Quem sou eu? Ah, Senhor, tu já me perdoaste. Olha o que eu fiz, olha o meu pecado. A tua graça me basta. O apóstolo Paulo, devido às grandes revelações que ele teve, ele foi aos céus, ele viu coisas inimagináveis, ele viu a glória do Altíssimo, e ele disse, para que eu não me soberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, a qual eu clamei 3 vezes, para que o Senhor retirasse de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta. Mas para que eu não me soberbecesse. A soberba é inimiga da fé, mas a humildade vem junto com a fé, e aquele que confia no Senhor é humilde, se dobra diante do Senhor e diz, amém, Senhor, e o adora e reconhece a soberania de Deus. Foi isso que Davi fez. Então ele saiu da casa do Senhor, depois veio para sua casa, voltou para sua casa. E o que ele fez? Não comia 7 dias. O que ele fez? Pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu o pão, irmãos. E aí os servos ficaram sem entender nada. Como é possível que o homem, a criança está ali, e ele não come, e ele jejua, e ele clama, e ele ora, ele suplica a Deus. Agora a criança morreu, e o que ele faz? Ele se levanta, vai para o templo, adora, se veste, se unge, vai para o templo, adora, volta, come pão. Então, eles não resistiram. Eles perguntaram para Davi, disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Como é que pode isso? Sabe, irmãos, há uma coisa no homem que confia em Deus, que ele é meio, sabe, assim, estranho, ele é esquisito para quem não confia. Vai ter sempre essa como é que diz, incompreensão do mundo a respeito de nós. Uma vez perguntaram para o pastor Augusto Nicodemos, que é um homem
fiel ministro do Evangelho no nosso país, né? Um doutor na Bíblia, que tem feito um trabalho muito especial na exposição, pregação da palavra. É o mestre da palavra no nosso país. Uma vez perguntaram para ele assim, mais ou menos assim, eu não lembro a pergunta direito, mas eu lembro a resposta, né? Sobre o que a igreja deve fazer, porque o mundo não entende a igreja, o mundo não compreende a igreja, sabe? E o que é que nós devemos fazer? Eu só lembro que no final da resposta ele disse assim, a gente não deve ficar muito preocupado com isso não, irmão, de que o mundo não nos entenda. Porque o mundo não vai mesmo nos entender, sabe? O mundo, ele vai nos achar esquisitos, estranhos, porque nós não vamos agir como eles, porque eles agem de acordo com a cegueira deles, e para eles a cegueira é luz. Mas como nós temos a luz, eles não têm a luz, eles nos acham diferentes, estranhos. Isso, de certa forma, é até positivo, né? Porque você já pensou, outro dia morreu, lembrando agora de um outro ministro do Evangelho, foi importante na minha vida, pastor Exaltino, pastor Batista, morreu esses dias, nós oramos por ele aqui, mas o Senhor levou, né? Deus é soberano, né? Então, numa pregação dele, ele disse assim, que ele tinha sido pastor em uma igreja que ficava pertinho assim acho que é um necrotério, né? E sempre, por algum motivo, às vezes não podia fazer o velório na igreja católica, uma coisa assim, e as pessoas iam procurá-lo, ou por algum motivo, né? Iam procurá-lo para que fizesse o velório na igreja, ou para que ele, enfim, visitasse as pessoas, consolasse. E ele tinha feito muitos e muitos, visto muitas pessoas ali, os entes queridos ali, diante do corpo do seu ente querido morto. E ele disse que a experiência dele foi... Ele tinha visto também, né, pessoas que também o chamavam para que ele fosse, até as pessoas que estavam para morrer, né? E ele disse que a reação de quem está para morrer, que conhece a Cristo, é completamente diferente daquele que não conhece a Cristo. E a reação também daqueles familiares do que conhece a Cristo é totalmente diferente da reação dos familiares daqueles que não conhecem a Cristo. Também é verdade. Fica nos prantos, né? É verdade. Mas, meus irmãos, eu não tenho tanta experiência assim como Exaltino nisso, sabe? E é outra coisa difícil para o pastor, né? O pastor tem que fazer essas coisas. Mas faz parte do ministério. Mas eu também posso dizer o mesmo aos irmãos, né? A gente vê o desespero e a dor da falta de fé em Cristo. Mas a paz dos crentes. Isso, o mundo olha, fica assustado, mas é um testemunho para eles. O que esse pessoal tem, né? O que esse povo tem que eles agem diferente de nós? Esses dias agora eu ouvi também um professor de história da igreja, está na internet, pastor Marcos Gangronato. Eu não sei se é bem o nome dele. Eu vou pegar dele, por exemplo. Quem tem acesso à internet, procura lá. Marcos Gangronato, acho que é esse o nome dele. Um excelente professor de história da igreja, né? Procurem lá, história da igreja na internet. E ele estava falando que quando os cristãos iam para o Coliseu romano ser comido pelas feras, eles davam as mãos diante de todos aqueles pagãos e torcendo para ver sangue, sabe? E eles davam as mãos, aqueles irmãos do passado davam as mãos e cantavam, né? E os pagãos ficavam olhando para aquilo ali. Que é isso, né? Esse povo vai morrer, vai ser comido pelos leões, está cantando ao seu Cristo, ao seu Salvador. É isso, irmão. Mas essa é a fé, entendeu? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. Se você é uma pessoa de fé, você é diferente do mundo. E você é estranho, eles olham para você e acham que você é estranho. Bom, mas você tem luz de Deus. E essa estranheza, na verdade, é um testemunho. Eles vão querer saber o que você tem. E sabe que muitos eram convertidos no meio daqueles pagãos? Começava a pensar, começava a buscar esse Cristo pelo testemunho
daqueles irmãos do passado. Mas a resposta de Davi esclarece, irmãos. E vamos fechar a mensagem de hoje olhando para essa resposta. Olha a resposta de Davi. Respondeu ele, verso 22, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Quem sabe? Quem sabe? É isso. É a oração do humilhado. Senhor, lembra-te do meu filho. Exatamente. Né? Salva, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Mas o Senhor disse não. Então o que ele fez? Amém. Adorou. E ele diz então no versículo 23, a criança já é morta. Qual a conclusão? Verso 23, porém agora que é morta, por que eu vou jejuar? Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Não. Isso aqui é lindo, né, irmãos? Porque ele diz, ela não vem mais a mim. Ela já foi, nunca mais eu a verei. Mas eu irei a ela. Porém ela não voltará para mim. Aqui uma nota de esperança de que não foi o final. De que Davi irá ao que morreu. O que morreu não volta mais, mas ele irá. A esperança na obra futura, no reino futuro, na ressurreição, no que virá depois. Porque a morte não é o fim. Essa é a esperança do crente. Por isso que o crente ele é esquisito, né, para os outros, porque ele sabe que a morte não é o fim, que a morte é uma passagem. E daqui nós estamos lá, irmãos. Hoje nós estamos aqui. Amanhã vamos morrer, fechar nossos olhos, acabou. Nós estaremos com o Senhor. Né? Como outro pastor que eu vi também, que falou do Martin Lloyd Jones, quando estava para morrer. Né? Bom, eu ouvi desse pastor, né? Eu não tenho como confirmar se é verdade, mas é o que eu ouvi dele. Ainda não confirmei que se foi assim mesmo. Mas como esse pastor é um homem sério, eu acredito nisso. Aí diz assim, que Lloyd Jones, quando estava para morrer, alguns irmãos foram lá. Lloyd Jones foi o grande pregador do século passado, século XX, morreu em 81. E que os irmãos foram lá e oraram e disseram, pastor, nós estamos orando para que Deus lhe levante, lhe cure e o senhor volte a pregar para nós. Aí Lloyd Jones diz assim, não, irmão, não ore não. Não ore porque eu já quero ir. Mais ou menos assim, né? Então a esperança do crente, o apóstolo Paulo diz, o melhor é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, meus irmãos, o final do texto, ele mostra que Davi estava humilhado, submetido a Deus. Mas é uma coisa que eu quero fechar a mensagem, porque vai tomar lá e vai chegar em Cristo. Porque veja, a graça de Deus aparece no final do trecho, verso 24 e 25. Eu vou mostrar aos irmãos por quê. Aquela criancinha morreu, mas não foi o final. Porque diz o texto, verso 24, que então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. Salomão quer dizer pacífico ou paz. Mas o texto é mais impressionante no que ele diz assim, ele diz, e o Senhor o amou. Salomão amou o Senhor, aquele filho. Outro filho o Senhor levou, mas aquele o Senhor deu vida, amou, e aquela criança se tornou grande, vocês conhecem, né? Salomão. E no final, versículo 25 diz, Davi o entregou nas mãos de quem? Davi humilhado, reconhecendo a palavra de Deus, entregou exatamente na mão daquele que chegou e disse assim, tu és o homem, Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Gedidias quer dizer o amado do Senhor. O amado do Senhor. Aqui está a graça de Deus. Davi caiu, mas Deus o restaurou. E aquele filho da mulher do homem que ele havia matado e tomado a mulher do homem. Olha a graça de Deus, irmãos. Mas aquele filho o Senhor amou. E era do Senhor.
Graça. Mas eu quero ler, para a gente finalizar, Mateus capítulo 1, porque isso mostra a obra da graça, porque isso vai chegar onde? Em Cristo. Cristo é descendente de quem? Desse homem, irmãos, e dessa mulher, e desse Salomão. Mateus capítulo 1 diz, Mateus capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson Salmão, Salmão gerou a Raabe, e de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Agora presta atenção aí. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Podia ter pulado aqui, mas a Bíblia destaca: da que fora mulher de Urias. Está lá. Pecado de Davi lá destacado. Olha aí. Da que fora mulher de Urias. Esta mulher e este Salomão nasceu dela. E eles todos estão dentro da história, da genealogia. Através deles veio quem? Cristo. O que é isso, irmãos? Deus restaura o pecador. A graça de Deus está aqui. Vocês percebem isso? Por isso que a Bíblia destaca: da que for a mulher de Urias. Aí vai, conta todos, até que finalmente, lá no versículo 15 diz: Eliúde gerou Eleazar, Eleazar Matã, Matã Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E depois vai dizer: este é o Salvador do mundo. Cristo veio descendente da família. A genealogia de Cristo está aí. Isto é o que? A graça de Deus. Como é que a gente pode finalizar então, irmãos? É dizendo o seguinte: se não fosse a graça de Deus, o que seria de Davi? Se não fosse a graça de Deus, o que seria de mim? Se não fosse a graça de Deus, o que seria de você? Condenação. Mas o Senhor põe Davi e destaca o seu pecado, mas está tudo ali na genealogia de Cristo. Cristo veio nos trazer a salvação, a graça de Deus. Arrependa-se. Creia no Senhor Jesus. Volte-se para Deus. Faça como Davi, se humilhe diante dele. Perdone o pecado. E que Deus seja conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra nesta manhã. Seja conosco a Tua graça, para que nós possamos ser, Senhor, iluminados pelo Teu Santo Espírito, sermos fortalecidos, Senhor, e deixar o pecado, reconhecer o pecado, abandonar o pecado, correr para a cruz, confiando, arrependidos, e sermos gradativamente santificados, abandonando todo o pecado, continuando a nos arrepender dos pecados e sendo mais e mais santos ao Senhor e vivendo para a Tua glória, Senhor. Faz esta obra, meu Deus, nas nossas vidas, e que todos nós estejamos humilhados diante da Tua santa presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Sejamos humilhados como Davi, que assim sejam todos, pela graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor.